E aí galera, BH aqui trazendo mais um vídeo no canal Mídia Ancap, e hoje a gente vai começar a nossa série desmentindo as mentiras dos livros didáticos. Ou seja, alguns inscritos aqui do canal me mandaram imagens dos livros didáticos presentes nas escolas deles lá no meu Instagram, @MídiaAncap. Então caso você queira mandar uma imagem do seu livro didático, por favor, muito bem iluminada e bem enquadrada para que eu possa mostrar aqui no vídeo, vai lá no meu Instagram e me envia a imagem por direct. Caso você tenha achado interessante a ideia da série e queira ver os próximos vídeos, já deixa um like nesse aqui e se inscreva no canal. E é isso, sem mais enrolações, bora refutar essas falácias. Então já começamos a série provando que sim, a doutrinação nas escolas existe. Como você pode ver aqui, essa é uma questão simples de português. Observe o texto a seguir. Arma não protege, mata, não caia nessa armadilha. Comente a linguagem empregada no texto, qual o nível de língua caracteriza o texto. É uma questão que ela nem trata da sua opinião sobre o desarmamento, ela apenas coloca um quadrinho como fato. Poderia ter usado uma charge, poderia ter usado uma história em quadrinho, poderia ter usado uma propaganda, mas não, eles colocaram exatamente uma pauta ideológica na questão. E como não é uma questão opinativa, eles querem simplesmente que você aceite esse quadrinho. Ele tá aqui, ó, para entrar na sua mente sem você perceber. Desde quando você é criança, você tem que ler isso para fazer uma questão de português, que não tem nada a ver com ideologia. Então, para começar, arma não protege, mata, não caia nessa armadilha, desarme. Com desarmamento, eles querem dizer que só o Estado deve ser o soberano portador das armas. Eles querem que a população fique desprotegida frente ao seu Estado, sendo que os maiores genocídios da história humana foram de Estados contra seus próprios cidadãos. E eles querem que a população civil, você, eu, nós, estejamos desarmados frente a um Estado fortemente armado. É isso que eles querem. Colocam aqui como se o fato de mais armas fosse gerar mais violência, o que não é verdade, porque quando você se desarma, e quem não se desarma, que são geralmente os bandidos, eles vão te assaltar sabendo que eles não têm o risco de uma reação. Então a violência aumenta. Os bandidos, eles falam, aquele cara não tá armado, eu posso assaltar ele, eu posso assaltar as pessoas de bem, porque elas não têm armas, porque o Estado tirou as armas dela. Então PCC, Comando Vermelho, os traficantes de droga no Morro do Rio de Janeiro, todas essas pessoas se beneficiam com o desarmamento, porque elas têm uma força maior. Então o que o Estado faz? Retira as armas dos cidadãos comuns e nos deixa desprotegidos. Mas o que nós devemos fazer, o que nós precisamos é buscar o armamento. Precisamos de uma população civil fortemente armada, para quando o ladrão for assaltar alguém, ele pensar, eu não posso assaltar essa pessoa porque provavelmente ela está armada, gerando menos violência na sociedade. Então mais armas na mão dos civis é menos violência e não mais violência. Então isso aqui, além de ter sido uma desonestidade intelectual enorme de colocar arma não protege, mata, sem ser uma questão opinativa, sendo simplesmente uma questão de português, ainda coloca uma pauta ideológica errada. Então é isso, bora para a próxima. Essa próxima imagem aqui é um claro exemplo de doutrinação. Então acabou aquela de que doutrinação não existe. Como podemos ver aqui, eu vou ler esse texto para vocês. O governo Dilma Rousseff 2011 a 2016. A partir de 2003, o governo Lula estabeleceu como meta principal... Espera aí que eu vou aumentar a imagem que eu não consigo ler direito. O governo Lula estabeleceu como meta principal a redução da desigualdade social no Brasil, como se a desigualdade fosse o maior problema e não a pobreza. Ele quer que os ricos estejam mais pobres, mesmo que os pobres também estejam mais pobres. Ele só quer acabar com a distância, ele não quer fazer assim, ele não quer produtividade na economia. Então, falácia da desigualdade. Desigualdade não é o problema, e sim a pobreza e a falta de produtividade. É isso que abaixa o padrão de vida geral das pessoas. Então, continuando. O propósito foi atingido por meio da combinação de distribuição direta de benefícios, como aumento real dos salários, a partir da elevação consistente do piso mínimo e da ampliação da parcela da população com acesso ao crédito financeiro. A questão da ampliação do piso mínimo seria o salário mínimo, que é quando você aumenta o salário e deixa as pessoas pouco produtivas fora do mercado de trabalho. Porque, não sei se você sabe, controle de preços não funciona, isso já foi comprovado por toda a história. Então, quando você aumenta o piso salarial, as pessoas continuam ganhando por produtividade. E se a pessoa não produz mais do que o salário mínimo, ela estará desempregada. E é o que aconteceu no governo Lula e Dilma, desemprego. Por representar a continuidade desse projeto, Dilma Rousseff foi eleita em 2010, chegando à presidência em janeiro de 2011. Dilma administrou o país em meio a muitas crises e manifestações. Por que será, né? População pobre, sem dinheiro, enfim. Enfrentando grande rejeição. De maneira geral, sua agenda política, social e econômica não mudou muito em relação ao governo Lula. Porém, ela não tinha o boom das commodities para surfar. Então o Brasil não tinha mais dinheiro para gastar à toa. Então, causou o desgaste de seu governo. Então, enfim. É importante destacar que o governo Dilma foi afetado pela crise internacional.
Mas, como houve queda no crescimento, ocorreu também a redução do otimismo da população. Após a consagração de políticas sociais que reduziram a desigualdade, já expliquei, novas cobranças começaram a surgir e a oposição civil política se mobilizou contra o governo, consagrando o golpe que tirou Dilma Rousseff do poder em 2016 e colocou seu vice-presidente Michel Temer na cadeira presidencial. Todo o Estado, todo o governo é um golpe sobre as pessoas que não aceitaram esse governo. Então, se você está querendo impor taxas, impostos, tarifas, regulações e leis e imposição moral na lei, é tudo um golpe. É sempre um golpe contra a população, contra as pessoas inocentes que não aceitaram ser taxadas. Então, o governo da Dilma sofreu um golpe. Vamos supor que tenha sofrido um golpe inconstitucional. Constituição é um contrato que não é válido porque ele é unilateral. Só o governo propõe esse contrato e ninguém assinou nada. Mais uma coisa, falando que como se o governo Dilma, só a crise internacional que causou a queda do governo e a insatisfação com a Dilma. Tadinha, ela sofreu as consequências da crise internacional, mas eles não contam da inflação de 6,5% ao ano, que fica simplesmente a cargo do Banco Central e das ordens do governo. E também não levam em consideração o aumento absurdo da dívida pública e os empréstimos que a Dilma fez via BNDES para os campeões nacionais, como Eike Batista, Joesley e Odebrecht, que são criminosos condenados que passaram, sei lá, meses na cadeia, que só saíram porque são muito ricos. Esses caras receberam crédito subsidiado pelo governo. E o que é isso? É quando o governo vai lá e empresta crédito e empresta dinheiro a crédito subsidiado e manda a conta para você. Então a taxa de juros aumenta para todo mundo e esses caras têm uma taxa de juros amiga, melhor, que o governo vai bancar. Então o que o governo dela fez? Emprestou para grandes milionários, bilionários da indústria que faliram recentemente. A Odebrecht pediu recuperação judicial de não sei quantos bilhões, que foi culpa da nossa querida aqui Dilma Rousseff. E também o governo que trouxe a Copa, que fez uma população que já é pobre ter que pagar por estádios bilionários em lugares que eles não estão sendo usados, ou seja, o governo dela simplesmente ignorou oferta e demanda e fez uma população pobre pagar por obras absurdas. Ela simplesmente regulou o mercado, acabou com o empreendedorismo no Brasil e a culpa é da crise internacional. Isso aqui é realmente um absurdo e eu fico triste de um livro didático ter isso e eu ter que desmentir no YouTube. Esse que é o problema desse país. Isso aqui é o que chamam de educação, porque a educação é monopolizada pelo Estado, porque tem um Ministério da Educação dizendo que deve ser ensinado. Enfim, vamos para a próxima. Então esse aqui é o último que eu vou ver hoje. A ideia é sempre colocar 3 prints e falar sobre os 3. Esse aqui foi mandado pelo Pedro Dix, só que você está aparecendo no vídeo. Muito obrigado pela sua contribuição, vai ajudar muita gente, eu garanto. E é sobre a crise de 1929. Em outubro de 1929, sobreveio uma aguda deflação, que fez emergir bruscamente as condições da superprodução e consumo, que está meio difícil de ler. Os capitais haviam se exaurido, transformando-se em estoques gigantescos, impossíveis de ser vendidos, em ações que agora não tinham valor algum, ou estavam pulverizados em milhões de operações de crédito ao consumo que não podiam mais ser resgatadas. Então coloca aqui a deflação meio que como a causa da crise, mas ela é só uma consequência de um governo que vinha imprimindo dinheiro e fazendo um boom de crédito artificial que fez com que empresários investissem o seu dinheiro de forma errada. Ou seja, o Estado interferiu na economia, criando uma enorme bolha, e daí coloca a culpa na superprodução. Mas você pensa, por que todo mundo começou a produzir muito mais do que deveria? Bom, por que será? O governo estava investindo nisso, investindo naquilo? Onde que o governo injetou dinheiro para causar uma superprodução? A única taxa que afeta todos os empresários ao mesmo tempo é a taxa de juros. Então, quando o governo americano baixou as taxas de juros pré-crise, o que aconteceu? Os empresários tinham muito dinheiro fácil e líquido na economia, pegaram esse dinheiro e investiram. Só que o que aconteceu? Uma hora a festa acaba, o Estado tem que tirar o álcool, porque senão todo mundo já fica viciado. E o que ele fez? Aumentou a taxa de juros de novo. O que aconteceu? Superprodução. Os empresários produziram mais do que o necessário, porque o Estado interferiu artificialmente na taxa de juros, fazendo com que todo mundo investisse errado. Continuando aqui. Em pouco tempo, 110 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam as portas. Por que será, né? Porque eram investimentos improdutivos que não deveriam ser feitos e não seriam feitos em uma lógica de livre mercado. E o desemprego passou a atingir 13 milhões de trabalhadores. Os preços dos produtos agrícolas caíram 55%, custo de vida 31%, os preços dos bens de produção 26%.
o que configurou uma crise de deflação sem precedentes. A deflação é só uma consequência. Em um livre mercado genuíno, onde você não tem governo inflacionando a moeda sempre, os empresários podem prever uma deflação e antecipar isso para os custos de produção. Então o que vale é sempre o spread entre custo de produção e venda do produto. Em um livre mercado genuíno, a deflação não é um problema. O que configurou essa crise de deflação, não sei o que. Aqui está grifado, provavelmente é uma parte que doutrina mais, porque o nosso amigo até grifou. Ou ele grifou para a prova dele, né? A administração republicana do presidente Herbert Hoover, 1928-1932, com base no liberalismo econômico, resultou-se a agir com rigor, acreditando que as leis naturais de mercado acabariam por equilibrar a situação. Aprofundou a crise. Bom, o presidente Hoover não era liberal, eu posso provar isso porque ele aumentou em 42% os gastos do governo entre 1930 e 1932. E que liberal que é a favor do aumento de gastos do governo? Por que alguém que quer um Estado mínimo ia aumentar o Estado, ia aumentar os gastos do Estado? Então vem alguém aqui, vem um livro didático e fala que um presidente que aumentou o Estado, que aumentou os gastos, é liberal. Olha para o Paulo Guedes. Paulo Guedes é um liberal na concepção brasileira. O que ele está fazendo? Ele está querendo diminuir os gastos do Estado. O presidente Hoover aumentou os gastos do Estado. Isso é liberalismo para você? Para mim é uma cartilha keynesiana, porque quem aumenta gastos é o Ciro Gomes, por exemplo. Ele que apoia o aumento de gastos. E ele não é um liberal. Assim como o Hoover também. Inclusive, essa ideia de que o Hoover é um cara liberal é uma coisa recente, porque na própria campanha presidencial do presidente Roosevelt, que foi outro keynesiano que assumiu depois dele, mas ele ainda não se admitia keynesiano, o que ele fez? Ele acusava o Hoover de estar levando os Estados Unidos para um caminho socialista. Ele estava acusando o governo Hoover de gastar muito dinheiro. Então o próprio presidente dos Estados Unidos, na campanha presidencial, ele ganhou acusando o Hoover de ganhar muito, acusando ele de não ser um liberal. Então faça uma revisão histórica e você perceberá que o Hoover não é um liberal. Só que as pessoas que escrevem esses livros didáticos, ou eles são desonestos intelectualmente, ou eles simplesmente não têm noção do que estão falando e simplesmente colocam Hoover como liberal. Tá, eu tenho certeza que eles são desonestos. Tá, aqui para baixo, continuando a leitura. Uma onda de pobreza varreu os Estados Unidos. Houve um brutal aumento das favelas em torno dos centros industriais. A maioria dos trabalhadores apenas encontrava empregos de meio expediente e houve a generalização da subalimentação e agitação social. Na verdade, as únicas medidas que Hoover tomou em vez de sanar a crise, uma questão interna em razão das distorções da economia norte-americana, acabaram por exportá-la jogando as nações capitalistas em uma depressão que durou a década de 1930. Bom, eu acho que aqui ele está falando da tarifa Smoot-Hawley, não sei como se pronuncia direito isso. Porém, o que era essa tarifa? Foi uma das tarifas mais protecionistas da história dos Estados Unidos. Uma tarifa completamente antiliberal que acabou com a importação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não importava mais, ele fechou as fronteiras, não completamente, mas ele taxava de forma muito pesada os produtos que vinham de outros países. E o que isso ocorreu? Ocorreu que os outros países começaram a retaliar, aconteceu uma guerra comercial e cada país começou a impor tarifas protecionistas um para o outro. E o que isso fez? Agravou a crise porque diminuiu a eficiência do mercado. E quem que pode diminuir a eficiência do mercado com tarifas protecionistas? Apenas grandes estados. Então, esses governantes gênios, eles ignoravam a lei básica que David Ricardo já falava lá no seu livro, lá no passado, que seria a lei das vantagens comparativas. A lei das vantagens comparativas significa que quanto maior o mercado, mais você tem ganho de eficiência. Ou seja, por mais que um país coloque tarifas protecionistas para você continuar em comércio com ele vai ser uma vantagem para você, porque você tem uma maior divisão do trabalho. E esses governantes, eles pensavam o oposto, temos que aumentar a nossa indústria nacional. Por quê? Porque eles iriam comandar as indústrias mais poderosas. E é isso que eles queriam, eles não queriam a eficiência, eles não queriam as pessoas consumindo produtos mais baratos, eles não queriam o aumento do padrão de vida geral, eles queriam poder. E é por poder que essa tarifa Smoot-Hawley causou uma guerra comercial que fez com que vários estados imponham tarifas protecionistas um para o outro e agravasse a crise de 1929 por mais 12 anos, até quando as tarifas começaram a diminuir, porque também não foi a guerra, mas isso é outro mito que eu posso responder caso algum outro livro didático questione o New Deal e o resto da crise. Aqui, por enquanto, é só isso, porque é disso que se tratou essa doutrinação aqui. Enfim,
Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido bastante, espero que vocês usem isso na sala de aula quando o professor de vocês tentar impor uma dessas falácias para cima da turma. Então esclareça para os seus colegas, não fique tretando na sala também. Seja um cara calmo, às vezes as pessoas não são desonestas, elas apenas não pesquisaram muito bem o que elas estão falando. Então vá com calma, foque nos seus amigos, indique esse vídeo, indique esse canal, indique o Instagram, mande o livro didático para lá. E é isso, já deu like, se inscreveu no canal? Então é isso, até a próxima. Fico por aqui.